Voto impresso aprovado. Isso mesmo, vamos falar sobre isso e se realmente isso vai prosperar ou não. Mas o voto impresso, a princípio, tem uma aprovação já para o ano que vem, para 2026. Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Antes eu peço que você se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe, mande para todo mundo, para a gente alcançar as pessoas, para falar com eles de política, de geopolítica, mas sempre tendo como base a nossa fé e os nossos princípios. O Senado da República aprovou na CCJ voto impresso. Isso no novo Código Eleitoral que está sendo votado. Um destaque do PP foi aprovado por 14 votos contra 12. Então, teoricamente, nós teríamos aí no ano que vem um voto impresso. A Comissão de Constituição e Justiça, o CCJ, do Senado, aprovou no dia 20, na quarta-feira, hoje, o destaque do PP que prevê o voto impresso nas eleições brasileiras. Medida já foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. O texto foi aprovado por 14 votos contra 12. Agora vamos falar sobre isso. Veja bem, como pode a maneira de votar ser considerada inconstitucional? Como pode isso? O porquê o STF entende que é inconstitucional o voto impresso no Brasil? Da onde que eles tiraram isso? É exatamente o contrário. A Constituição diz que o voto ele tem que ser auditável, tem que ser possível você conferir o voto, né? E aí eles fazem um malabarismo para falar que é possível e tal, mas na verdade não é. Qualquer entendedor sabe disso, qualquer pessoa que entenda o mínimo de direito, ela sabe que, na verdade, inconstitucional é o voto na urna eletrônica sem a impressão. Agora eu vou falar uma coisa para você. Eu, particularmente, sempre elogiei o voto impresso no Brasil e nunca tive dúvida do voto impresso, até que começou a se defender demais o voto impresso. Porque quando começa um esforço muito grande para defender algo, é porque alguma coisa de errado tem. Eu sempre pensei dessa forma. Se não tivesse nada de errado, quando falou-se lá atrás ainda, no voto impresso, o Supremo ia ficar na dele, ia ficar quieto. Mas, ao contrário disso, tanto o Supremo Tribunal Federal e antes dele ainda o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, eles vinham desesperados, se manifestando contra o voto impresso. Por quê? Qual o motivo? Isso acendeu um alerta em mim, na minha cabeça aqui. Eu pensava, não, o voto impresso é tranquilo, é rápido, é uma maravilha. Mas quando eles começam a brigar com todo mundo pelo voto impresso, ou contra o voto impresso, melhor dizendo, isso começou a me assustar. A ideia do Brasil não é voltar aquele voto de papel. A ideia do Brasil é que a urna imprima o voto, não para ele ser contado ali na hora, mas para que, em caso de dúvida, possa se contar. Então você vai lá e vota, você vota lá o número que você quiser, referente ao candidato. E um papelzinho com esse número cai dentro da urna. Não fica com você, cai na própria urna. Se tiver dúvida, apareceu-lhe tantos votos, está errado. Vai lá e conta os papeizinhos, vê se está certo ou não. Não acho que seja um sistema antifraude, na minha visão. Até porque tem que ver como será impresso aí esse papelzinho, Mas é a ideia que se tem no Brasil. Semana passada, o Donald Trump ele manifestou um desejo de proibir os votos por correio e alguma coisa de voto eletrônico que também tem nos Estados Unidos. Lá cada estado tem uma maneira diferente de votar, E tem voto pelo correio e também tem alguns locais que tem urna eletrônica. Não igual essa nossa, mas, enfim. Ele não quer mais. Ele quer que seja feito com uma cédula, um papel moeda, todos os votos. E ele fala isso dos Estados Unidos, mas já deixa claro que a intenção seria tentar levar isso para o mundo para evitar fraudes em eleições. De qualquer forma, alguma mudança está vindo por aí. Mas eu quero compartilhar com você primeiro a notícia, depois dizer para você que, mesmo que seja aprovado, não vai dar em nada. O único jeito seria uma PEC, um projeto de emenda à Constituição, que, se feito, aí sim não tem como o STF dizer que é inconstitucional, até porque seria um novo pedaço, uma nova parte, para falar numa linguagem simples da própria Constituição, apesar de que é capaz de falar, Imagine assim, a Constituição ela é um livro, ela é um livro de regras. É capaz lá na frente o STF fala, não, mas essas páginas aqui eu não gostei, essas aqui são inconstitucional, não pode ficar aqui. Mas, a princípio, a PEC seria uma maneira de resolver o problema. Esse projeto aqui do novo Código Eleitoral, na minha visão, ele vai ser considerado inconstitucional, já foi, Só vai ser referendado
a inconstitucionalidade pelo STF não vai dar em nada. Mas eu quero saber a tua opinião. Também em relação a isso, essa urna imprimindo papelzinho, você acha que resolve? Ou teria que ser como o Donald Trump quer? Uma folha de papel, um papel moeda, e ali pode ter cores diferentes, você escolhe uma cor, descarta outra, ou você preenche a caneta, alguma coisa nesse sentido. A verdade é que essa folha de papel moeda seria para facilitar a contagem. Mas qual a tua opinião em relação a tudo isso? Você acha que, primeiro, passa essa questão do voto impresso? E segundo, se ela passar dessa forma, se por um milagre ela for aprovada e o STF não derrubar, você acredita que realmente acabam as fraudes? Qual a tua opinião? Diz aí para mim. Grande abraço, beijo no seu coração, Deus abençoe muito você, sua casa, sua família e até o próximo vídeo.